Hoje, a tribuna, na Câmara dos Deputados, é o local de maior perigo dentro dessa casa. Porque eu subir aqui e falar as verdades, falar o que a gente tem que falar, a gente corre o risco de sair daqui algemado. Porque hoje, eu pergunto para os senhores deputados, o que é que os senhores estão fazendo aqui? Deveria estar todo mundo na sua casa. Porque quem legisla não é mais essa casa, é o STF. Tanto é que até governo hoje entra no STF para tomar medidas contra o que essa casa já legislou. Foi derrubado o decreto do IOF, sim. É prerrogativa nossa, deputado federal. Aí a gente vê o governo federal entrando numa linha de confronto com o legislativo. E aí usa quem? Usa quem? Usa o cachorrinho do STF. Eu estou dizendo que o primeiro artigo da Constituição diz: todo poder emana do povo e será exercido pelos seus representantes eleitos. O Supremo Tribunal Federal não tem um voto e está legislando por nós. Confesso que ficar neste plenário, ou a sociedade acompanhar os debates desse plenário no pequeno expediente ou no grande expediente, não é fácil para ninguém. Porque são muitas mentiras, são muitas baixarias, são muitas desqualificações que envergonham o parlamento brasileiro. Alguns deputados sobem à tribuna para desmoralizar o parlamento brasileiro, com as suas falas, com dados que eu não sei de onde tiram, porque são mentirosos, e falam sem nenhum limite, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum tipo de preocupação se o dado é verdadeiro ou não. Como falta argumento, sobra mentira. E é isso que a gente tem visto aqui. E eu queria enfrentar duas principais delas. A primeira é sobre essa questão do IOF. Eu aqui falo pela liderança do governo, como vice-líder que sou, e quero já abrir sustentando e apoiando a posição do governo de ter ido ao Supremo Tribunal Federal. Porque não se trata de um confronto com o Congresso, se trata de preservar a competência e a prerrogativa constitucional do presidente da República. Este Congresso foi eleito, o presidente também, com mais de 52 milhões de votos nesse país. Portanto, é uma prerrogativa constitucional que está em jogo e o governo não pode abrir mão da sua prerrogativa constitucional. E sobre o conteúdo, dizer o seguinte: essa questão do IOF não importa a grande maioria da sociedade com impacto nenhum direto. O impacto é indireto positivo, porque quando se arrecada recurso de quem tem mais, nós beneficiamos quem tem menos, que é a grande maioria da população. O que o decreto do IOF fez, aliás, é bom que se diga, a partir de uma reunião longa, num domingo, em Brasília, onde estavam presentes o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes partidários, o governo. Este decreto derivou desta conversa e deste acordo, recuando, inclusive, do primeiro decreto, por provocação do próprio Congresso Nacional. Então, houve conversa, houve negociação e houve acordo. E, de forma surpreendente, numa semana esvaziada no Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados em particular, isso é colocado em pauta de 11h30 da noite para o outro dia, para derrotar um decreto. E nós precisamos compreender o que está por trás disso. Porque o conteúdo do decreto é um conteúdo que incide sobre evasão de divisas desse país, sobre operações de câmbio desse país, sobre operações de crédito de empresas, não de pessoas físicas. Portanto, não há ninguém do povo preocupado se aumenta ou não aumenta o tributo do IOF no seu salário, na sua renda, no seu dinheiro, no seu cotidiano. E é importante o debate com a grande maioria da população para ela entender que o governo está fazendo é fazer justiça tributária. Quem não paga tem que pagar. Operações que mandam divisas para o exterior sem pagar tributo chama-se evasão fiscal. Com o decreto do IOF se arrecada 20 bilhões esse ano e 40 no ano que vem. E arrecada de quem? De quem tem dinheiro, de milionários, de bilionários, de pessoas que lidam com operações financeiras de vulto. E a medida provisória que veio tributa quem? Tributa bancos, operações tributárias para bancos, para o sistema financeiro, rendimentos financeiros. Tributa quem? Tributa fundos de investimento, tributa as bets arrecadam bilhões nesse país e não pagam uma coisa ridícula, menos que uma servidora de salário médio nesse país. Não é possível que quem é assalariado, que quem ganha pouco, pague tributos de 27,5% e um banco pague 6%, a Bet pague 6%. Isso é um escárnio, é um escândalo. E é isso que a extrema-direita e a direita defendem aqui. Em nome do corte de despesas, em nome do ajuste fiscal, defendem o quê? Desvincular a previdência do salário mínimo, retirar o vínculo da saúde e da educação, reduzir recursos do BPC, porque esse é o corte de gasto que vocês defendem. Sejam corajosos e digam isto.
O corte de gastos que a mídia defende e que vocês defendem aqui vai atingir, aí sim, a grande massa da população brasileira. Nós queremos tributar bilionários, super ricos, super salários, bancos, divisas para o exterior. Vocês querem cortar gastos de quem não tem. Digam isso aqui. Sabe quanto era o IOF na época de Bolsonaro? 6%. 6%. Por que vocês não declaram isso aqui? Declarem. Na época do Bolsonaro, o IOF era 6%. Hoje o governo está propondo manter em 3,5%. E não são para todas as transações que envolvem IOF. Então essa é a primeira grande mentira que vocês precisam ter a vergonha de não repetir. E tem que declarar aqui que vocês querem cortar gasto dos pobres e garantir a Faria Lima e os grandes bilionários desse país. A segunda grande mentira é de que nós estamos preocupados com a CPMI do INSS. Ora, quem não deve não teme. Essa investigação começou em junho de 2023. Com 6 meses de governo Lula, essa investigação abriu. Por quê? Porque a fraude foi construída, alimentada, sustentada, articulada no governo de vocês, no governo Bolsonaro. E é este governo que paralisou a fraude. É este governo que está devolvendo os recursos aos aposentados e pensionistas. Quem não deve não teme. Nós temos total tranquilidade com essa CPMI. Não há qualquer vínculo nosso com o processo de fraude. E nós vamos provar isso na CPMI. Igual a do 8 de janeiro. Vocês acham que a gente temia a CPI do 8 de janeiro? Pois está aí o resultado. Desde que chamam o presidente Lula, com palavras de baixo calão, e chamam de descondenado, nós veremos daqui a pouco quem serão os condenados. Os condenados que atentaram contra a democracia desse país, que roubaram nas vacinas, que permitiram e fizeram com que mais de 500 mil pessoas morressem por falta de ação desse governo na pandemia, que negaram a ciência. Vocês vão ver quem serão os condenados. Tem deputados aqui que são investigados também no 8 de janeiro. E essa que é o desespero de vocês. Vocês, ao invés de reconhecerem uma política justa, ajudarem numa arrecadação em cima de quem tem, vocês ficam desqualificando o governo e chamando de baixo calão e com falta de respeito no nosso presidente da República, que tem respeitabilidade internacional e nacional. Vai presidir o BRICS daqui a pouquinho, daqui a 2 dias. É respeitado no exterior e é respeitado aqui. A mídia não reflete o significado do presidente Lula, nem fora e nem dentro do Brasil. Mas o povo sabe, e nós vamos ver isso. Vocês estão olhando para 26, nós também. Mas nós estamos olhando para o Brasil de agora, projetando o seu futuro de paz, de equidade. Vocês deixaram 33 milhões de brasileiras e brasileiros na fome. E nós reduzimos isso em 75% em 2 anos e meio de governo. Tomem vergonha, reconheçam a posição de vocês e respeitem o nosso governo, a esquerda brasileira e o presidente Lula. Muito obrigada, presidente. Presidente Altineu.